Conviver com outras pessoas é fundamental para seu desenvolvimento. Porém, há 5 tipos de pessoas que você deve se afastar para atingir sucesso pessoal e profissional. Nesse vídeo falaremos quais são esses tipos de pessoas e o porquê elas podem estar prejudicando seu desempenho no dia a dia. Nós somos os RD Brothers e se você quer continuar se desenvolvendo, se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma dica. As pessoas que convivemos estão diretamente relacionadas à nossa forma de pensar, ou seja, a forma com que vemos a realidade, porque a todo momento estamos trocando ideias e trocando informações com outras pessoas. E quanto mais vezes trocamos essas informações, mais essas informações são absorvidas no nosso cérebro. Por isso, as pessoas na qual você está convivendo fazem total diferença na sua forma de pensar. E o primeiro tipo de pessoa que você deve afastar de sua vida são as pessoas pessimistas. Essas pessoas, elas veem sempre o lado negativo de tudo e esperam sempre o pior de tudo o que está acontecendo ou o que está por vir. Esse tipo de pessoa já é comprovado cientificamente de que tem uma menor satisfação com a vida e uma menor sensação de bem-estar. Essas pessoas, elas, por enxergarem sempre o pior de tudo, elas frequentemente desestimulam você a realizar seus projetos, o seu trabalho e até as suas relações interpessoais. Quando você convive muito com esse tipo de pessoa, você naturalmente começa a absorver aos poucos esse negativismo e começa naturalmente diminuir o seu bem-estar com relação à vida, com relação às relações, com relação a tudo, porque essa é uma consequência natural desse pensamento extremamente negativo e que acaba prejudicando você devido a essa absorção natural que você vai ter relacionando-se com esse tipo de pessoa. Ou seja, quanto mais você escuta aquelas palavras que aquela pessoa está direcionando a você com relação a problemas, com relação a coisas negativas que podem acontecer, você está automaticamente jogando aquilo para dentro da sua cabeça e assim você também acaba se tornando uma pessoa negativa. Por exemplo, no fato de você, quando você vai abrir um negócio, a pessoa só fala sobre as multas e taxas que existem, os impostos, os funcionários que você vai ter que pagar e não te traz nenhuma solução. E o fato da pessoa conseguir te trazer, te ajudar com soluções, isso sim são pessoas que vão agregar na sua rotina, no seu dia a dia e assim aprimorar os seus pensamentos. E o segundo tipo de pessoa que você deve afastar de sua vida são aqueles bajuladores, ou seja, pessoas que elogiam frequentemente com algum interesse pessoal. São aquelas pessoas que mesmo quando você errar, quando você estiver passando por problemas, elas vão elogiar você simplesmente por querer que você recompense-as de alguma forma. São pessoas que, ao elogiar, só o fazem por querer recompensa por causa disso. Esse tipo de pessoa, quando você tem do lado, nunca vai te avisar quando você erra ou quando você está passando por alguma coisa que você precise de uma visão de alguém de fora para te ajudar com essa situação. Pois em inúmeros momentos da vida, nós não enxergamos algumas mudanças que precisamos fazer e por isso precisamos de ajuda de outras pessoas. Porém, esses bajuladores, eles nunca vão te avisar com relação a isso e simplesmente vão te elogiar para que você as recompense mais tarde. E podemos lembrar da frase de Barack Obama, que é a seguinte: livre-se dos bajuladores, mantenha perto de você pessoas que avisem quando você erra. Ou seja, não necessariamente você vai manter perto de você pessoas somente pessimistas. Não é exatamente isso. São pessoas que têm uma análise bem concisa naquilo que você está tentando realizar e que te avisa os prós e os contras daquela situação específica. E assim, consequentemente, você formando relacionamentos melhores para sua rotina, para o seu dia a dia, que vão fazer você se desenvolver cada vez mais. E o terceiro tipo de pessoa são aquelas vitimistas.
Pessoas que têm a percepção de que tudo o que acontece é por causa de fatores externos e nunca por conta delas. São pessoas que, em meio aos problemas, sempre vão encontrar culpados, e esses culpados nunca são elas mesmas. Quando você tem esse tipo de pessoa próxima a você, naturalmente você começa a absorver um pouco desse pensamento e começa a entender que os seus problemas e as suas dificuldades não são culpa ou responsabilidade propriamente dita sua, e sim de fatores externos. Porém, quando entendemos que a causa e a responsabilidade dos problemas que temos são de fatores externos, nós tiramos nossa responsabilidade de agir para mudar esse tipo de situação e naturalmente continuamos no mesmo lugar. São pessoas que, por exemplo, que querem emagrecer, mas ficam botando a culpa na ansiedade por não conseguir emagrecer. Ficam botando a culpa no marido que fica trazendo comida gordurosa para casa. Fica botando a culpa nos filhos que comem doce e, consequentemente, ela fica olhando o doce e precisa comer. Isso são pessoas que estão buscando por fatores externos culpados para aquele seu problema em si. Então, esses fatores somente vão te prejudicar, somente vão trazer para você malefícios, pois você não está buscando soluções para aquele problema, você está somente culpando as outras pessoas. Na sua cabeça, você não vai encontrar a solução, você somente vai encontrar o problema. E para você encontrar a solução, você precisa ensinar o seu cérebro a criar conexões para achar a solução e deixar de focar somente no problema. E o quarto tipo de pessoa são aquelas controladoras, pessoas que sentem uma grande necessidade de ter poder e de comandar. Porém, essa forma de comandar nunca é baseada em conceitos éticos e justos. Ou seja, essa pessoa ela vai te pedir muito mais do que você tem obrigação de fazer, nunca irá retribuir esses pedidos e a maioria desses pedidos serão simplesmente para o próprio agrado, ou seja, coisas que vão beneficiar apenas elas. Esse tipo de pessoa geralmente é egoísta e busca sempre nos outros a solução dos seus problemas, impondo a elas que façam para que a vida deles melhore. São pessoas que apenas buscam sugar a sua energia e economizar a energia própria, transferindo para outras pessoas aquelas coisas que elas mesmas deveriam fazer. E o quinto tipo de pessoa que você deve se afastar são pessoas fofoqueiras, porque as pessoas que gastam muito tempo falando da vida alheia, aparentemente não têm tempo de gastar falando de ideias que vão de fato construir a sua vida, construir sua carreira, construir suas relações interpessoais. Por isso, quando você tem ao lado somente pessoas que falam de outras pessoas e falam coisas banais de outras pessoas, você naturalmente está jogando um tempo precioso fora que você poderia estar com uma outra pessoa que segue a sua linha de pensamento, debatendo ideias que vão de fato contribuir para o seu desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. Por isso, quando você debate ideias, você desenvolve o seu pensamento, melhora as suas capacidades. Porém, isso não acontece quando você debate pequenas razões, pequenas coisas de vidas alheias. E se tem uma coisa na vida que se você perde, nunca mais vai retornar, é o seu tempo. Ou seja, se você desperdiça o seu tempo jogando conversa fora com pessoas que não vão te agregar a nada, você está jogando aquele seu tempo no lixo. Ou seja, você poderia também muito bem ter conversas mais agradáveis com pessoas que vão te agregar no seu desenvolvimento, mesmo que essa conversa não seja especificamente com esse intuito. Apesar disso, ainda assim você vai ter o seu desenvolvimento, mesmo em conversas do dia a dia, conversas simples e curtas, rápidas muitas vezes, mas que alguma dica que essa pessoa te dê possa te dar um insight
e você ter alguns estalos para aí sim você ir crescendo de degrau em degrau. Coisa que, se você estiver falando de coisas banais com pessoas que estão simplesmente buscando falar mal de outra pessoa, você não vai aprender nada, você não vai se desenvolver. E na nossa visão, um dos principais objetivos da vida é a evolução e o desenvolvimento pessoal e profissional. E para exemplificar isso, podemos até citar um provérbio chinês que diz o seguinte: o medíocre fala de pessoas, o comum fala de fatos e o sábio fala de ideias. Coloque nos comentários qual tipo de pessoa está mais atrapalhando o seu desenvolvimento. E até o próximo vídeo.